livro Diálogo com as Sombras, autoria de Hermínio Corrêa de Miranda, segunda parte, que diz respeito às pessoas, começando aqui com o item Os Encarnados. O trabalho do grupo mediúnico se desdobra simultaneamente nos dois planos da vida, num intercâmbio tanto mais proveitoso quanto melhor for a afinização entre os diversos componentes encarnados e desencarnados. Estaria completamente equivocado aquele que julgasse que o trabalho se realiza apenas durante a sessão propriamente dita. É a ocupação que toma 24 horas por dia. Muito do que conseguimos obter em hora e meia, 2 horas de sessão, depende de inúmeras tarefas preparatórias desenvolvidas em desdobramento durante a noite e complementadas posteriormente. Além do mais, não podemos esquecer de que os espíritos dispõem de maior liberdade de ir e vir do que nós. Eles nos vigiam, nos observam, nos seguem por toda parte, na intimidade do lar, no escritório, na rua, nos restaurantes, nos cinemas. Nosso procedimento é minuciosamente analisado, com espírito crítico e quase sempre impiedosamente, pelos companheiros invisíveis que, ainda desarmonizados, procuram, por todos os meios, descobrir os nossos pontos fracos, para nos mostrarem que somos tão imperfeitos e pecadores quanto eles mesmos. E que, no entanto, nos arvoramos em santarrões de fachada durante as 2 horas da sessão. Por isso, o procedimento diário precisa ser correto, mas não apenas por isso. É que a atmosfera psíquica que carregamos conosco resulta do nosso pensamento. Somos aquilo que pensamos, como dizia tão bem o sensitivo americano Edgar Cayce. E isto, que era apenas uma afirmativa de caráter teórico, está hoje perfeitamente documentada através da câmara de Kirlian, que capta na chapa fotográfica o espetáculo colorido e movimentado que se desdobra na aula dos seres vivos. Ainda não estamos, ao escrever esta página, em condições de conferir cientificamente e documentadamente as observações dos videntes do passado quanto à interpretação dos fenômenos luminosos produzidos na aura ou na região perispiritual do ser. Lá chegaremos, não obstante, e haveremos de nos certificar de que a aura do ser pacificado difere muito em forma, cor e movimento da que circunda a pessoa desequilibrada, colérica, ciumenta, sensual, agressiva. Cada atitude mental imprime à aura suas características, da mesma forma que a gradação espiritual é facilmente identificável pela aparência visual do espírito desencarnado. É claro que, quando ele falava dessa questão, em 1979, existiam poucos estudos. Hoje, realmente, já existe estudo com relação a essas questões e que vale a pena pesquisar para quem tem interesse. Vamos seguindo. Um amigo meu e confrade muito inteligente, certa vez escandalizou seus ouvintes numa palestra pública, declarando que tinha medo de morrer. Ao terminar sua exposição, a palavra foi franqueada para perguntas e comentários, e um senhor idoso no auditório declarou seu espanto ao verificar que um espírito esclarecido como ele tivesse medo de desencarnar. O amigo confirmou e justificou. Meu caro confrade, a gente aqui na carne vai levando a vida escondido, disfarçado, como se estivesse atrás de uma espessa máscara. Do lado de lá, isso é impossível. Mostramos-nos em toda a nudez da nossa imperfeição. É claro, pois, que aquele que resolver dedicar-se ao trabalho mediúnico, especialmente no que se convencionou chamar de desobsessão, precisa convencer-se de que deve estar em permanente vigilância consigo mesmo, com seus pensamentos, com o que diz e faz, principalmente com os pensamentos. É preciso desenvolver um mecanismo automático interior
que acenda uma luzinha vermelha a qualquer fuga ou distração maior. Não quer isso dizer que temos que nos transformar em santos da noite para o dia, mas significa que devemos policiar-nos constantemente. Não vamos deixar de ter as nossas falhas, mas estaremos sempre prontos a divertir-nos interiormente e a reajustar a mente, que com a maior facilidade pode levar-nos a escorregões de imprevisíveis consequências. Exemplos? Há muitos. O envolvimento numa conversa maledicente, o distraído olhar de cobiça para uma mulher atraente na rua, ou para um homem em complemento, uma piada grosseira e pesada, um pensamento de rancor, de revolta em relação ao chefe ou ao companheiro de trabalho, ou de inveja com relação a alguém que se destacou por qualquer motivo, a leitura de livro pornográfico, a assistência a um filme pernicioso. Há milhões de motivos diante de nós a cada momento, pois vivemos num mundo transviado. Exatamente porque reflete o transviamento da massa de seres desajustados que vivem na sua psicosfera. Toda atenção é pouca. A vigilância dispara o sinal de alarme, a prece, a defesa e a correção. Ninguém precisa chegar, porém, aos extremos do misticismo a ponto de viver rezando pelos cantos de olhos baixos pela rua, temendo contágio com os pecadores. Também somos pecadores, no sentido de que todos trazemos feridas não cicatrizadas de falhas clamorosas no passado mais distante e no passado recente. Por outro lado, a providência divina vale-se precisamente dos imperfeitos para ajudar os mais imperfeitos. Quem poderia alcançar estes, senão aqueles que ainda estão a caminho com eles? A distância entre nós e os que já se redimiram é tão grande, em termos vibratórios, para usar uma palavra mais ou menos aceita, que dificilmente conseguem eles alcançar-nos para um trabalho direto junto ao nosso espírito. O mesmo princípio opera, aliás, nos fenômenos de efeito físico. A doutrina espírita explica-nos que tais fenômenos são usualmente realizados por espíritos de condição vibratória compatível com a nossa. Os espíritos elevados não participam diretamente de tarefas dessa natureza, embora as supervisionem cuidadosamente, como se vê nas obras de André Luiz. Como seres imperfeitos, temos, pois, de viver com o semelhante também imperfeito. Não há como fugir de ninguém e isolar-se em torres de marfim, mosteiros inacessíveis, grutas perdidas na solidão. Nosso trabalho é aqui mesmo, com o homem, a mulher, o velho, a criança, seres humanos como nós mesmos, com as mesmas angústias, inquietações, mazelas e imperfeições. O que enxerga um pouco mais ajuda o cego, mas talvez disponha de pernas para caminhar e pode assim amparar o coxo. E quem sabe se o aleijado dispõe de conhecimento construtivo que possa transmitir ao mundo. Este, um dia, no futuro, voltará a falar para ensinar e construir. Somos, pois, uma tremenda multidão de estropiados espirituais. E a diferença evolutiva entre nós aqui na Terra não é lá grande coisa. Vivemos num universo inteiramente solidário, no qual uns devem suportar e amparar os outros. Ou, na linguagem evangélica, amar-nos uns aos outros. Não é difícil. E é necessário. E como? Daí a recomendação da vigilância. Não é que temos que nos isolar numa redoma ou numa couraça para nos defender dos párias que nos cercam por toda parte. Será que ainda não descobrimos que somos párias também? A vigilância é para que fiquemos apenas com os males que nos afligem intimamente e façamos um esforço muito grande para nos livrarmos deles. Ai de nós, porém, se as deficiências que carregamos somarmos as que recebermos por contágio espiritual. Isso se dará certamente se, em vez de cuidarmos, por exemplo, de aniquilar nossa arrogância, passarmos a imitar a avareza do irmão que segue ao nosso lado, ou a irresponsabilidade de outro, ou o egoísmo de um terceiro. É nesse sentido que deve funcionar o mecanismo de advertência.
Já bastam as nossas mazelas. Para que captar outras que infelicitam os companheiros de jornada? Estas recomendações e sugestões nada têm de puramente teórico ou acadêmico. São essenciais, especialmente se o grupo mediúnico se envolver em tarefas de desobsessão. Os espíritos trazidos às reuniões para tratamento apresentam-se hostis, agressivos, irônicos, que não se cometa a respeito deles a ingenuidade de pensar que são ignorantes. Com frequência enorme, são inteligentes e mais bem informados do que nós encarnados. Geralmente são trazidos porque foram incomodados na sua atividade lamentável. Chegam impetuosos e dispostos a qualquer coisa para continuar a proceder como acham de seu direito e até de seu dever. No desespero em que vivem mergulhados, não hesitarão em promover qualquer medida defensiva. E essa defesa geralmente consiste em atacar aqueles que interferem com seus planos. Cuidado, pois, se em lugar de vigilância e prece lhe oferecemos o flanco desguarnecido, sintonizamos com as suas vibrações agressivas e acabaremos por ser envolvidos. Daí a advertência de que o trabalho mediúnico nesse campo especializado é tarefa para todas as horas do dia e da noite. As recomendações de comportamento adequado são particularmente rígidas para o dia em que as sessões se realizam. No dia marcado para as tarefas de desobsessão, esclarece André Luiz, os integrantes da equipe precisam, a rigor, cultivar a atitude mental digna desde cedo. Resguardarem-se todos na prece, na vigilância. Fugiremos ao envolvimento em discussões e desajustes de variada natureza. Alimentação sóbria, leve. Não custa muito, pelo menos nesse dia, abster-se de carne. E é necessário prescindir do álcool e do fumo. Sempre que possível, durante o dia ou nas horas que precedem a reunião, um pouco de repouso físico e mental, com relaxamento muscular e pacificação interior. Enfrentemos com disposição e coragem os empecilhos naturais que possam obstar o comparecimento à reunião. O mal-estar de última hora, por exemplo. Muitas vezes, principalmente no caso dos médiuns, já se trata de aproximação de espíritos angustiados ou coléricos que transmitem suas vibrações depressivas. É possível que, à hora da saída para a reunião, chegue uma visita inesperada, ou uma criança se ponha a chorar inexplicavelmente, agitada ou inquieta. De outras vezes, chove ou faz muito frio, ou calor excessivo, e um pensamento de comodismo e preguiça nos segreda a palavra de desânimo. Muitos obreiros promissores têm sido afastados de tarefas redentoras por pequeninos incidentes como esses, que se vão somando até neutralizá-los de todo. Nem percebem que os companheiros das sombras souberam tirar bom partido dos acontecimentos, ou até mesmo os provocaram, como no caso do súbito mal-estar próprio ou de um membro da família. No dia seguinte, horas depois, o mal-estar terá passado como por encanto, mas o trabalho das trevas já está feito. Um obreiro a menos na seara, pelo menos naquele dia. A grande vitória começa com as pequenas escaramuças, por isso, cuidado, atenção, serenidade e firmeza. Quanto aos componentes encarnados do grupo, mais uma vez lembramos, é vital que os unam laços da mais sincera e descontraída afeição. O bom entendimento entre todos é condição indispensável e insubstituível se o grupo almeja tarefas mais nobres. Não pode haver desconfianças, reservas, restrições mútuas. Qualquer dissonância entre os componentes encarnados pode servir de instrumento de desagregação. Os espíritos desarmonizados sabem tirar partido de tais situações, pois esta é a sua especialidade. Muitos deles não têm feito outra coisa, infelizmente, para eles próprios, ao longo dos séculos, senão isto: atirar as criaturas umas contra as outras, dividindo para conquistar. Nem sempre o fazem por maldade intrínseca. É preciso entendê-los. Eles vivem num contexto que lhes parece tão natural,
justificável e lógico, como de qualquer outro ser humano. Julgam-se com o direito de fazer o que fazem e, por isso, não se detêm diante de nenhum escrúpulo ou temor. Se os componentes do grupo oferecerem condições de desentendimento, provocarão a desagregação impiedosamente, porque para eles isso é questão de vital importância, a fim de continuarem a agir na impunidade temporária em que se entrincheiraram. Assim sendo, é melhor que um grupo com dissensões internas encerre suas atividades, pelo menos por algum tempo, até que se afastem os elementos dissonantes. Não se admite, num grupo responsável e empenhado em trabalho sério, qualquer desarmonia interna, como disputa pelos diversos postos, dirigente, médium, principiante e outras infantilidades. O dirigente do grupo não é o que se senta à cabeceira da mesa e dá instruções. Ele é apenas um companheiro, um coordenador, um auxiliar, em suma, dos verdadeiros responsáveis pela tarefa global que se acham no mundo espiritual. Qualquer sintoma de rivalidade entre médiuns deve ser prontamente identificado e combatido. Ainda falaremos disso mais adiante. Por ora, basta dizer, e nunca diremos com ênfase bastante, que deve predominar entre os encarnados um clima de liberdade consciente, franqueza sem agressividade, lealdade sem submissão, autoridade sem prepotência, afeição sem preferências e perfeita unidade de propósitos. No momento em que o desentendimento e a desafeição começam a medrar entre os encarnados, o grupo está em processo de desagregação. Isto implica dizer que os elementos perturbadores dessa harmonia interna devem ser prontamente identificados. O responsável pelo grupo, ou quem for para isso designado, deve procurar os desajustados para entendimento particular reservado. Se não for possível reconduzi-los a uma atitude construtiva, não resta alternativa senão o afastamento, pois o trabalho das equipes encarnadas e desencarnadas deve ser colocado acima das nossas posições pessoais. A decisão de afastar alguém não é fácil, e nem deve ser tomada precipitadamente e por ouvir dizer, pois é uma ação de natureza grave. Não apenas o grupo se privará do seu concurso, qualquer que seja a sua posição, como ele próprio, sentindo-se como que expulso, quase excomungado. Poderá cair numa faixa de desânimo, quando não de revolta, que o desprotege espiritualmente e o precipita em imprevisíveis aflições. Não se trata de criar uma atmosfera inquisitorial de espionagem mútua, de desconfianças e rivalidades ou rancores surdos, pois disso também se aproveitariam os irmãos desencarnados que precisam do nosso afeto e compreensão. Mas os objetivos e finalidades do grupo devem ficar salvo de nossas paixões. Se para isso for necessário afastar um ou outro companheiro, teremos que fazê-lo. Cumprir o desagradável mandato com amor, equilíbrio e serenidade, mas também com firmeza. Talvez o companheiro perturbador possa retornar à tarefa mais adiante, já regenerado, mas entre sacrificá-lo pessoalmente e sacrificar todo o programa, não há como hesitar. Este aspecto é aqui abordado com franqueza e sem temores, porque, embora não mencionado usualmente nas anotações sobre o trabalho mediúnico, é uma das grandes e frequentes dificuldades ocorridas em inúmeros grupos. Precisamos estar preparados para ela, porque mais cedo ou mais tarde haveremos de encontrá-la. Atenção, porém, nada de processos inquisitoriais repetimos. O bom senso e a prece serão sempre os melhores conselheiros em situações como essa. Por outro lado, essas e outras decisões, isto é, todas aquelas que dizem respeito, por assim dizer, à gestão terrena do grupo, cabem aos encarnados. Os benfeitores ligados à tarefa dificilmente nos darão ordem para admitir este componente ou desligar aquele. Eles desejam que nós sejamos capazes de discernir e assumir a responsabilidade pelos nossos atos. O que esperam de nós é um clima de harmonização, para que possam, em cada reunião, colocar diante de nós a tarefa que desejam que realizemos. É preciso que ofereçamos a eles aquele mínimo de condição indispensável.
Ficamos por aqui e no próximo vídeo estaremos trazendo o item Os Médiuns.